Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conexão Pavimentos. Aqui eu compartilho com vocês conteúdo de valor da minha experiência na pavimentação na prática. Eu sou o engenheiro Monser e hoje, dando continuidade a um trabalho que eu estava apresentando para vocês sobre permeabilidade, eu vou falar sobre um aspecto prático da permeabilidade, fruto da experiência de um colega que hoje, conversando sobre esse tema que eu tinha proposto anteriormente, ele me apresentou um trabalho técnico que foi realmente aplicado numa rodovia. E então, só lembrando da palestra, da apresentação anterior, o que foi que aconteceu que eu falei sobre a permeabilidade? Que ela foi baseada num trabalho da doutora Lilian Carpas Buceni de Oliveira, em que ela falava sobre a permeabilidade e compactação de concretos porosos, ou seja, misturas de concreto poroso que permitem a permeabilidade elevada da água e, com isso, redução da velocidade de escoamento de águas pluviais. E naquela oportunidade eu também falei sobre o CPA, a camada porosa de atrito, que é feito então com CBUQ, e conversamos também sobre as camadas porosas ou pavimentos porosos executados com concreto de cimento Portland. Sempre lembrando que camadas porosas, forçosamente, para que tenham condições de drenar águas pluviais com velocidade desejável, normalmente os vazios são necessários que se mantenham na faixa dos 20%. Nem muito mais, nem muito menos. Vazios acima de 20%, provavelmente a massa vai ficar friável e se desagrega com o trânsito em cima. E já vazios muito menores do que 18%, 17%, 15% já começa a não ter uma permeabilidade suficiente ou necessária para permitir um escoamento mais rápido das águas. Mas então, hoje eu estava conversando com um colega na empresa, um engenheiro muito experiente. Eu não sei o que poderia ser chamado de um pós-doutor, porque ele já tem mais de 70 anos, é um pernambucano, autodidata, projetista de túneis, projetista de pavimentos. Ele desenvolve os projetos de misturas asfálticas de concreto baseado em normas europeias. Então ele tem uma vasta experiência e muito conhecimento técnico de obras. E comentando sobre esse trabalho da colega, perguntei para ele se ele já tinha alguma experiência com execução de trabalhos com concreto poroso. Aí ele até me explicou numa obra que ele foi aplicado, e até nem é tão longe aqui. Eu conhecia a obra e não percebia o detalhe desse executivo, disse que foi na BR-282 em Santa Catarina. Isso já fazem muitos anos. Que foi o seguinte, vejam só, eu até fiquei surpreso. Se você tem a pista, fatalmente, nós teremos uma sarjeta, isso para uma coleta de água um pouco mais restrita no bordo do acostamento, e talvez um valetão, mas aqui no caso, o que é muito usual aqui no sul, dentro dos cortes também, a utilização então de sarjetas. Sarjetas de concreto, elas podem ser trapezoidais, podem ser em V, em formato de V, e enfim, são sempre elaboradas com concreto moldado in loco. O que ele me explicou que ele desenvolveu na época? Um seguinte conceito, considerando que aqui você tem a base, subbase, um material com uma maior permeabilidade, ou seja, uma capacidade drenante um pouco maior, e considerando que sempre há uma certa permeabilidade de pavimentos, no caso aqui era um pavimento asfáltico, então sempre há uma possibilidade de uma pequena penetração de águas, ele executou o concreto poroso somente nessa face interna da sarjeta. Eu achei isso uma ideia bem inteligente. Se considerarmos talvez um conceito de uma rodovia nova, isso talvez seja mais fácil de compreender, mas muitas rodovias um pouco mais antigas, nós temos vários problemas, por exemplo, aqui nos acostamentos, que é o seguinte, imagina aqui a seção
de uma base com pavimento, e muitas vezes no acostamento utilizamos, deixa eu desenhar com outra cor para que fique bem destacado, um outro tipo de material, às vezes um pouco mais barato, às vezes. Era comum isso muito antigamente, se usar fazer o próprio enchimento todo com a base, não levar, por exemplo, um rachão, um subleito até o fim da estrutura do pavimento. Então, volta e meia, e nós temos casos recentes de projetos de obras recentes e que se tem analisado que se a camada de base for mais drenante que a camada da base do acostamento, se cria uma retenção de água nesse ponto aqui, ó. A água não consegue percolar para atingir a camada externa da pista, caso haja uma drenagem, ou se for um aterro, ou tem uma canaleta. Então isso aqui eu achei muito bacana, porque isso aqui deve te facilitar que a água ao natural ache seu caminho para um escoamento, tendo essa capacidade de drenar aqui. E também a gente tem que ter muita atenção hoje em dia para a questão do material que é utilizado no acostamento. Se nós estamos usando um material com uma capacidade de permeabilidade elevada na base do pavimento, da pista principal, forçosamente hoje já é usual, se adota então a estrutura do pavimento até o limite do bordo. Porque esse material então teria uma condição melhor de garantir toda uma drenagem do pavimento, caso haja alguma infiltração, algum início de trincamento, ele contém e chega até o bordo. Mas ainda assim aqui nós temos que permitir ou dar uma condição que também essa água saia. E por isso esse conceito de se usar então a parede da canaleta, no caso da pista estando aqui, ficou meio, não consegui reproduzir o que eu quis, mas enfim, permitindo que a água drene como se fosse um tubo de drenagem, por exemplo, de drenos subsuperficiais, aqueles tubos cheios de furinhos, né, para garantir então que essa água venha e possa então daí sim correr em direção à descarga, alguma descida, um rápido ou qualquer dispositivo, um bueiro, dispositivo de descarga. Isso no sentido longitudinal. E eu até já fiquei pensando também, depois na hora que a professora Lilian falou no trabalho dela, a questão sempre da colmatação. Mas seria muito simples de se colocar aqui então uma mantinha de geotêxtil, né? No caso um bidim, por exemplo, para evitar um excesso de finos, até para evitar que saiam finos se for uma base, por exemplo, aqui no acostamento. Tá? Então, às vezes não é só o acostamento, mas digamos que aqui seja o acostamento, então se colocaria aqui, nessa face, um geotêxtil para evitar a perda de finos dessa base e eventualmente uma desagregação. Aliás, isso seria bem recomendável até, porque senão fatalmente a gente teria um afundamento do pavimento aqui nesse bordo por causa de perda de finos, e daí a água não faria o caminho correto de descer por cima e percorrer o seu caminho dentro de uma sarjeta. Foi uma experiência bacana, assim. Recentemente nós concluímos uma obra aqui em Porto Alegre, aqui próximo da região metropolitana, e uma das questões que aconteceram, vou pegar só meia seção da pista aqui agora, sempre exagerando um pouco a declividade, evidentemente. Estava projetado então uma sarjeta em V aqui. Ficou um pouco pequeno aqui, mas o que aconteceu? O pavimento aqui, a base toda ela foi em rachão. Rachão é uma pedra de 4, 5 polegadas, preenchida com os finos e todo, compactado direitinho. Mas aqui
Então primeiro foi implantado o pavimento, então aqui ficaram pedras. As pedras do rachão. Na hora de implantar a sarjeta, foi utilizada uma retroescavadeira e quando ela tentou fazer a limpeza para acertar o gabarito desta sarjeta, houve uma retirada excessiva de material e uma desagregação do material que estava aqui junto desse bordo do acostamento aqui. Então houve uma perda de alguns materiais aqui. E com isso, quando foi executada a sarjeta em concreto, acabou criando um espaço maior aqui nesse ponto, aqui ó. Isso aqui em alguns pontos chegou a ter uns 6 centímetros, ou seja, então a água, em vez de fazer esse movimento aqui, ela fez esse aqui. E quando ela não se dirigiu corretamente para dentro da sarjeta, acabou acelerando um processo erosivo de retirada dos finos e descalçando mais ainda o bordo do acostamento e principalmente o macadame. Tá? Então isso aqui gerou um baita de um problema. Inclusive, nós temos que ter muito cuidado sempre, porque... Vamos melhorar o detalhe agora aqui um pouco, fazer de novo. O certo é o revestimento, mas isso é uma dificuldade também. Por quê? Que acontecesse isso. Eu vou exagerar um pouco aqui. Ou seja, que o revestimento ficasse cobrindo a sarjeta, para nós termos certeza que a água vem e corra aqui. O que é sempre o usual? Primeiro se executa o revestimento e depois a sarjeta. Então, a execução desse encaixe, de maneira que ele fique embaixo, a execução dele é um pouco difícil, porque tu praticamente teria quase que descalçar um pouco o bordinho do pavimento para encaixar o gabarito e montar a sua sarjeta embaixo. Normalmente, infelizmente, o que acontece... digamos assim, seria algo um pouco mais abaixo e afastado. Ou seja, fatalmente aqui é preenchido com grama. Com grama, com solo, ou se faz algum detalhe nem muitas vezes correto. Então, esse cuidado da execução do encaixe da sarjeta no bordo do pavimento é muito importante. E, no caso aqui, não foi adotado, mas teria sido uma boa solução, porque o pavimento, a subbase de rachão praticamente ficou em contato com a sarjeta, então a gente poderia ter mantido uma condição de drenagem, quem sabe, usando um concreto poroso. Até um colega lá da empresa questionou, mas e se nós... Quando houver uma precipitação forte, isso aqui vai encher de água, então digamos que o nível da água ficará no topo da sarjeta e ela não vai então em vez de fazer o efeito de drenar, na verdade, encher o material com água. Bom, isso tem lógica e é possível que aconteça, mas duas coisas, independente disso, sempre vai ter alguma pressão hidráulica no sentido de conduzir a água que estiver dentro do material da base para a sarjeta. Segundo, dificilmente uma precipitação mantém uma sarjeta cheia por um período assim, de muitas horas longo. O mais provável é que 70%, 80% do tempo, 90% do tempo de uma sarjeta ela se mantenha com nível de água ou nenhuma ou muito baixo. Porque sarjetas têm uma velocidade de escoamento das águas razoavelmente rápido. Então, não haveria o risco de causar uma sobrepressão aqui e, na verdade, fazer um efeito inverso e causar dano nos pavimentos. Eu não acredito nisso. É uma hipótese que pode acontecer, mas num período por um momento tão curto que não deve de ser suficiente para causar uma descompactação, um excesso de umidade nesse bordo aqui,
para trazer esse dano. E teoricamente também a sarjeta está no bordo da pista, no bordo do acostamento. Não tem tráfego regular, né? São só tráfegos, é um trânsito somente de parada. Então, ficou essa dica aqui hoje, que eu gostei desse conceito. E foi bacana porque eu tinha discutido, pensado sobre esse assunto da permeabilidade ontem, conversado com vocês, passado alguma coisa, e no outro dia, conversando com um colega, já me veio um conceito, uma proposta de utilização de concreto poroso. Sempre voltando a lembrar, concreto poroso, eu estava no trabalho anterior que eu apresentei, falando para pavimentos, né? E aqui agora já apareceu uma proposição para a drenagem. Tá? E mesmo no pavimento a função dele era a drenagem. Ou seja, eu continuo sempre falando muito sobre drenagem. Mesmo não sendo um especialista em drenagem, como projetista, como usuário, como fiscal de obras de pavimentação, a questão da drenagem sempre é preponderante em todas as fases da obra, inclusive depois na utilização dela. E esses pequenos detalhes, aqui no caso, seriam muito importantes para a manutenção da integridade do pavimento. Evidentemente que uma camada porosa de pavimento em concreto, a função já seria duplamente, eu diria assim, reduzir o risco de spray, conforto para o usuário, e também como eu esqueci de falar ontem um termo que é bacana, é a bacia de amortecimento. Imagina se você tem grandes segmentos de uma avenida, porque bacias de amortecimento a gente se refere sempre em cidades, né? Uma grande avenida, por exemplo. Bom, nós já temos problemas para fazer, já temos que criar bacias, né, gigantescas, tanques de água, uma série de coisas. E se tu pensar em termos de áreas de pavimento, numa avenida de 1 quilômetro, de 2 quilômetros, com 15 metros de largura, 15 mil metros quadrados, nós estamos falando de grandes áreas com grande capacidade de volume de captação. Se fosse 15 mil vezes 2, seriam 300 metros cúbicos de água. 3 mil vezes 20%, 600 metros cúbicos de água, que daria para, teoricamente, reter dentro de um pavimento poroso com aproximadamente 20 centímetros e 20% de vazios. Espero que eu tenha feito certa conta. Mas são volumes grandes. Tá? Imagino então em mais áreas ainda. E veja bem, as bacias de amortecimento, a função delas não é guardar, estocar água. É simplesmente receber o primeiro impacto e soltar devagar para o sistema de drenagem, para que o sistema pluvial dos municípios consiga absorver as chuvas cada vez mais recorrentes, de grande precipitação em pouco tempo, que tem acontecido muito. Então, foi interessante ter me lembrado disso, porque eu realmente não me lembrei que é um assunto importante, bacias de amortecimento. Então, só sobre permeabilidade, então eu já trouxe o assunto para a pavimentação no quesito de conforto e segurança, sempre lembrando que o fato de tu não ter o espelho de água num revestimento, seja de concreto, e principalmente daí agora, na questão de segurança do CPA, que seria a camada porosa de atrito em asfalto, e saber o quê? Que eventualmente pode ter alguma trilha de roda, mas o fato dele ser drenante, tu não vai ter a água acumulada, que é o que gera a aquaplanagem. No caso do concreto, ele não se deforma, ou simplesmente tu vai ter a percolação normal da água, mas daí não vai gerar o spray. Ou eventualmente tu também tem, se tu tiver um espelho de água, um filme de água em cima de uma placa de concreto, tu também tem aquaplanagem. Então, seria importante para a segurança, aspectos que podem facilitar na drenagem, com a utilização de conceitos como fazer uma sarjeta. E vejam bem, só um bordo dessa sarjeta que foi executado com o bordo interno com concreto poroso, o outro é com um concreto normal, com capacidade bem menor de permeabilidade. E por fim,
A questão então da bacia de amortecimento, da capacidade que todos esses sistemas de revestimentos têm de absorver água e retê-las por um tempo, melhorando ou garantindo uma melhor funcionalidade de um sistema de esgotamento pluvial de um município, de uma cidade. Então, pessoal, até eu gostei do tema, tá? Assim, ele abrangeu já bastante conceitos que nem eu tinha até hoje percebido. Isso aqui para mim foi uma novidade. Então, pessoal, por hoje eu fico com esse tema da permeabilidade na prática, tá? Trouxe para vocês um aspecto de utilização, principalmente numa sarjeta, que é uma ideia nova. E eu vou continuar pesquisando se eu tiver mais algum, que não é um tipo de pavimento, ou nem não é um conceito muito utilizado ainda. Mas vamos ver se eu consigo buscar mais dados com vocês, conversando com colegas, também pesquisando. E é isso aí então. Para vocês, um grande abraço e até o próximo Conexão na Prática, gente.